Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. As maldições começam a se unir ainda mais, enquanto Yuji surge dos mortos fazendo um trato com Sukuna, mesmo o nosso prota não lembrando desses acontecimentos. E agora, Mahito, a maldição que parece liderar esse movimento, coloca suas primeiras cartas na mesa. Como será que esse encontro de maldições pode acabar? É isso que vamos acompanhar sobre a análise dessa saga. Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers de Jujutsu Kaisen ali do capítulo 19 até o capítulo 31. Sim, pessoal, continuamos a nossa saga aqui de Jujutsu Kaisen para a gente poder realmente chegar até os capítulos atuais. Eu sei que tá um pouquinho difícil de conseguir alcançar os capítulos semanais aqui no canal, mas tenham fé que uma hora a gente vai alcançar. E se você acredita aqui no canal do Geek Brasil, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com os seus amigos que são fãs dessa saga. E se você quer discutir e conversar muito mais coisas sobre o mundo dos animes, você pode ir lá no meu Discord com o link na descrição, e também na descrição desse vídeo tem a votação para o LP sem barba ou LP sem cabelo. Lembrando que nós temos 2 semanas para batermos 20 mil inscritos, e se a gente conseguir cumprir essa meta, ou o LP aqui vai raspar a barba ou ele vai raspar o cabelo. Gente, eu tô mais preocupado com a minha barba, literalmente, do que com o meu cabelo. Então, votem, está aqui na descrição desse vídeo. Como a gente observou no capítulo 18, começa toda essa repercussão no capítulo 19 com os garotos que foram mortos dentro do cinema. Temos o encontro então desse personagem que acabou observando todas essas mortes, e o nome dele é Yoshino. E através disso nós também temos o conhecimento de que a maldição que meio que transformou esses humanos, uma espécie bizarra de seres, também se chama Mahito. Então os dois personagens começam a conversar, e ali Yoshino, de tanto que acabou sofrendo na mão desses caras que estavam dentro do cinema, que não calavam a boca. Eu acho que toda vez que você foi no cinema e tinha uma pessoa que falava demais, me desculpa porque às vezes pode ter sido eu, mas muitas vezes que essa pessoa que ficava empolgado com o filme, ou até mesmo era sem noção e ligava o celular e ficava conversando ali com as pessoas. O fato é que o Yoshino não tem empatia pela morte desses seus amigos, e ele quer o poder ali do Mahito. Nessas questões nós também observamos que a polícia ali, né, e todas as pessoas têm um conhecimento sobre os xamãs, mas eles não se metem com esse tipo de situação. Eles sabem que existem coisas estranhas, ou realmente seres espirituais ou maldições, mas eles falam assim: não, a gente não se mete com isso, isso já é um caso para aquelas pessoas lá, e aquelas pessoas são os xamãs. Então surge ali no cinema Yuji e Kento. Kento é um xamã de primeira classe, um dos personagens mais fortes que apareceu até o momento no mangá, pelo menos até onde eu li. Nessa observação nós entendemos que o Gojo acabou colocando o Yuji com o Kento para que o personagem pudesse treinar ali um pouco mais os seus poderes. Então a gente observa que o Kento acha os xamãs uns merdas. Ele considera os xamãs ali uma classe muito horrível de pessoas, mas ele tem seus propósitos, e é nessa saga que vai começar a ser explicado. Kento, então, ele acabou se formando na mesma academia de Tóquio que o Yuji está estudando, mas quando ele se forma, ele decide não seguir o seu caminho como xamã. Ele prefere seguir ali no rumo de trabalhar ali com carteira assinada. Se é que
que podemos dizer assim que CLT existe no Japão. E ele percebe que trabalhar ali como CLT ou trabalhar como uma pessoa comum era pior ainda do que ser um xamã. E então por isso que ele decide voltar ali para se tornar ser um xamã, possivelmente mais para frente, algum tempo depois. E durante essa saga toda também é explicada o motivo dele ter retornado, né, a se tornar novamente um xamã. Os dois passam a andar mais pelo prédio, a polícia já recuou e deu abertura para que os xamãs pudessem ali trabalhar em cima daquele caso. Então eles encontram duas maldições e o Kento pede para o Yuji se afastar. Mas o personagem recusa, porque ele acaba dizendo que ele não era uma criança, que ele não era ali uma pessoa que pudesse ficar do lado de fora enquanto o Kento lutava contra as duas maldições. E ali o Kento acaba respondendo para o Yuji de que enquanto ele não pentear o cabelo e os cabelos dele não caírem ali ao lado ou saírem na escova de cabelo, ele não poderá ser chamado de adulto. Kento então começa ali já eliminando a sua maldição logo de cara, enquanto Yuji é quase pego desprevenido pela segunda maldição. Nessa questão a gente percebe que o Gojo está explicando um pouco mais como os poderes do Yuji funcionam e que ele acaba não tendo uma refinação do seu poder. Porque se um golpe ali seria capacitado, né, seria uma explicação aqui do LP, né, se um golpe seria capaz ali de derrotar uma maldição, o Yuji acaba dando 2 golpes para conseguir derrotar uma mesma maldição. Por exemplo, assim, né, um golpe, né, com a força de 2 golpes, sendo que era necessário apenas um golpe com a força de um golpe. Entendeu? Ficou meio confuso, mas tá bom. O fato é que a gente começa a entender um pouco sobre o golpe ali do Yuji e nessa perspectiva a gente entende que ele acaba lidando com toda essa situação e que o poder do personagem ainda pode ser melhorado. Quando Yuji ali iria finalizar a sua maldição, o Kento acaba explicando para o Yuji, ou pelo menos antes ele acaba parando o Yuji de dar o golpe final e acaba dizendo que aquela maldição não era especificamente uma maldição, mas um ser humano transformado naquela coisa bizarra que estava lutando contra eles. Então eles acabam recuando, eles acabam deixando aquele ser vivo para ser pesquisado ali na escola de Tóquio e acabam realmente recuando para outro dia, para conseguir fazer com que o combate contra aquele ser que estava fazendo aquelas coisas malucas com seres humanos pudesse aparecer. Enquanto eles recuam, Yuji acaba fervilhando de raiva por achar que algum ser tem a capacidade ou o poder de fazer aquilo com seres humanos. Mahito então aparece com o Yoshino, eles estão ali numa espécie de esconderijo e ali o personagem começa a explicar para o Yoshino sobre algumas coisas peculiares no nosso mundo, no nosso dia a dia que a gente já ouviu falar. Possivelmente você já ouviu falar da loira do banheiro, do cavaleiro sem cabeça, do lobisomem. Várias dessas lendas acabam sendo explicadas pelo Mahito, que são seres que acabam sendo chamados de aparições inimagináveis de nível alto. São seres que acabaram sendo chamados ali e que acabaram trazendo toda uma distorção e criando um folclore em volta de toda a sociedade. Yoshino então acaba perguntando para Mahito que tipo de maldição que ele é. E ali o personagem deixa algo bem ambíguo. Ele acaba dizendo que ele é um ser humano. Mas não fica claro se o Mahito ele é um ser humano que se transformou em uma maldição ou se ele é um humano que acaba utilizando o poder das maldições. Não ficou bem claro isso e eu acho que o autor vai realmente explorar isso mais pra frente no seu mangá. Então percebemos que Mahito faz experimentos macabros com seres humanos. Ele acaba colocando eles em corpos, né, ou até mesmo não colocando eles, né, mas fazendo com que os corpos desses seres humanos acabem se esticando ao máximo até o ponto em que eles acabem explodindo ou encolhendo ao máximo até o ponto de saber até qual é o mínimo possível. Então ele acaba fazendo tudo isso e não há nenhuma reação no Yoshino. Ele acaba dizendo que o personagem acaba
informando que ele tem a indiferença, ele não liga para aqueles seres humanos. E até mesmo acaba criando uma repreensão ali do Mahito, dizendo que até a indiferença ela é uma emoção e que ele precisa ser uma pessoa que não tem sentimentos, que o Yoshino precisa ser uma pessoa que não tem sentimentos, porque até isso pode provocar a sua alma. Kento então sabe que Yoshino estava ali naquele lugar aonde os seus amigos foram transformados, ali no cinema. Então a gente começa a observar algumas explicações envolvendo a diferença de poderes dos xamãs e também das maldições. Enquanto ali o Kiyotaka vai explicando para o Yuji que as maldições elas sempre são de um nível inferior aos xamãs. Por exemplo, uma maldição de nível 3, ela não é do mesmo nível que o xamã de nível 3, ela é de um nível inferior, a não ser as maldições e os xamãs ali de classe especial. Esses sim são do mesmo nível. Finalmente a gente percebe que Kento e Mahito se encontram. Kento então vai para cima do Mahito e ali o personagem, a maldição, o ser humano, a maldição, acaba se defendendo, mas mesmo com a defesa do personagem, o Kento acaba conseguindo ali arrancar um dos braços da maldição. Nessa perspectiva, a gente começa a entender um pouco mais sobre os poderes ali do Kento, que envolvem criar um ponto fraco em seus oponentes, e ao mesmo tempo a gente começa a observar que os poderes ali do Mahito é transformar ali os seres humanos em maldições ou espécie parecida com maldição. Ele acaba compactando esses seres humanos e transforma eles em monstros e acaba jogando eles ali contra os seus oponentes para eles lutarem como se fosse escudo ou como se fosse ali uma lança ou algo que ataque e acabe realmente causando um dano em seus oponentes. Kento ali acaba demonstrando que é um personagem que odeia fazer hora extra e acaba decidindo, falando para o Mahito, de que aquela batalha não vai durar muito tempo. Voltamos então para a missão do Yuji, que era tentar encontrar o Yoshino, e ali o personagem tenta fazer com que o Yoshino reaja a pequenas maldições. Mas enquanto o Prota acaba encontrando o personagem, o Yoshino dá de cara com o seu professor e acaba perguntando para ele o que ele estava fazendo ali, se ele não estava de luto pelos seus amigos que haviam morrido. E o Yoshino fica uma fera. Ele acaba pensando como esse professor de alguma maneira pode ter anexado de que ele era amigo daquelas pessoas que tanto prejudicava ele. E ali ele acaba criando uma áurea monstruosa para matar o seu professor, mas Yuji acaba quebrando o seu plano e impedindo com que o Yoshino pudesse fazer algo terrível. A batalha de Mahito versus Kento acaba se estreitando cada vez mais, a hora vai passando e a áurea ali do Kento acaba aumentando, assustando a maldição. E ali, infelizmente, o Kento acaba dizendo que possivelmente vai ter que fazer hora extra e é uma coisa que ele odeia. Mas quando a hora extra do personagem começa, não sobra pra ninguém. A batalha então de Kento versus Mahito acaba voltando alguns minutos no tempo, cerca de meia hora, 40 minutos no tempo, e a gente começa a observar sobre as possibilidades dos poderes do Mahito. Enquanto a gente vai entendendo um pouco mais sobre esses poderes, ele vai colocando seres humanos, né? Ele vai colocando esses seres transformados, esses monstros, e ali, conforme ele vai lutando, né? Quando esses seres vão lutando contra o Kento, e ele vai escutando esses seres, esses monstros pedindo, implorando para que eles fossem mortos. Cara, isso foi de cortar o coração, porque o Kento vai lutando e ele vai ouvindo as pessoas pedirem socorro. Por favor, me mate, me tire daqui, faça essa dor acabar logo, né? Porque os monstros, o braço acaba distorcendo e mesmo assim acaba fazendo com que uma pequena consciência naquelas pessoas acabe existindo ainda. E cara, o Kento fica putaço com o Mahito por tudo isso e ele acaba abrindo ali uma brecha, ele acaba abrindo a sua defesa, o que faz o Mahito conseguir acertar o corpo do xamã e ele acaba dizendo que se ele acertar o Kento mais 2 vezes, ele vai ser transformado como aqueles monstros em que ele estava lutando. É
E aí então que voltamos pro exato momento em que o capítulo 22 acabou. Quando a gente volta para esse exato momento, é ali que o Kento acaba ativando seu modo hora extra e ele é tão rápido que o Mahito não consegue acompanhar. E o personagem acaba acertando um golpe ali no ser humano amaldiçoado e faz ele cair sentado no chão. Então que o Kento fala que não vai ser hoje que ele vai ser derrotado. E ele faz toda uma estrutura cair em cima do Mahito, deixando o personagem sobreviver por conta própria. Voltamos então para o Yuji e o Yoshino e o personagem acaba perguntando ali para o Yoshino, né? O Yuji acaba perguntando para o Yoshino se ele viu algo estranho ali dentro do cinema. E o personagem acaba meio que desconversando, não falando nem que sim, nem que não. Então que a gente observa Getou chegando ali aonde Yuji e Yoshino estão. Os dois continuam conversando ali sobre filmes, séries e coisas que jovens normalmente acabam gostando. Jovens, né? Falou aqui o idoso, né? Mas essa perspectiva é que os dois acabam continuando conversando e a mãe de Yoshino acaba aparecendo. Ela convida o Yuji a jantar na sua casa e o Yuji acaba aceitando. O personagem acaba indo até a casa ali do Yoshino para entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo, sobre os pensamentos do garoto. A mãe do personagem possivelmente estava feliz ali do seu filho finalmente ter feito um amigo. E então os dois partem para a casa ali de Yoshino. Nessa perspectiva, voltamos então para o campo de batalha onde Mahito acabou lutando com Kento e o personagem está totalmente destruído, mas ele estava vivo e acabou encontrando Getou. Não é dito para onde Kento foi, mas a gente percebe que o Yuji acaba ligando para Kiyotaka, falando para ele sobre que estava jantando ou indo jantar ali na casa de um amigo. Então fica toda essa perspectiva sobre o que estava acontecendo. Yuji desliga o telefone e Kento acaba ligando para Kiyotaka, dando a localização exata para ele ir buscar o personagem para levar para a enfermaria da escola de Tóquio. O personagem então desliga o telefone e em seus pensamentos começa a concluir que os poderes de Mahito ainda estão sendo construídos, que não é um poder que já está totalmente na sua maturidade. Não, o personagem ainda é uma criança em relação aos seus poderes. Acompanhamos então o jantar ali na casa de Yoshino e a gente percebe nessa perspectiva deles conversando sobre séries, filmes, dando muitas risadas, a mãe do Yoshino ali interagindo muito bem com os personagens, até que ela apaga de tão bêbada que ela ficou. Olha só a maturidade da pessoa, com duas crianças dentro da casa, acaba ficando bêbada e apaga. Nessa questão a gente observa que o tempo passa, o Yoshino acaba indo dormir e o Yuji vai embora para sua casa. Então ali na mesa, né, sentada ali na mesa, a mãe do Yoshino acorda, ela encontra um dedo e acaba pegando ele em sua mão. Quando a personagem acaba pegando o dedo na mão, a gente percebe que existe uma maldição atrás dela, cara. E conforme a gente observou no decorrer do capítulo, do próximo capítulo, percebemos que a personagem acabou morrendo. Gente, essa foi a primeira cortada no coração nessa saga. A gente já percebeu que o autor estava ali realmente querendo mexer com a gente desde o começo, com a forma como o Mahito estava brincando com os seres humanos. E é claro que isso afetou pra caramba Yoshino com a morte da sua mãe, porque o personagem estava totalmente vulnerável, era realmente um quadro em branco para o Mahito poder manipular toda a situação. E ele acaba colocando na cabeça do garoto de quem fez tudo isso foi algum colega que bulinava ele na escola. Enquanto isso, Yuji está totalmente putaço, fervilhando de raiva cada vez mais, porque a mãe do Yoshino acabou morrendo da pior forma possível e da maneira como ela foi encontrada. Mais uma vez os Bakudous ali de Bleach são utilizados, né? Eu chamo isso de Bakudou, mas tem os seus tipos de poder ali em Jujutsu Kaisen. E é uma das coisas que eu mais gosto em Bleach, né? É uma referência bem clara, esses poemas e essas citações que são faladas para ativar essas barreiras, para trazer ali os xamãs para uma emboscada.
emboscada. Então fica claro que quem plantou o dedo de Sakuna na casa de Yoshino foi o Getou. E todos os alunos que estão naquela área selada pelas maldições acabam desmaiando. Menos Yoshino, que acaba encontrando a pessoa que o bulinava, que estava na sua cabeça ali, feito pelo Mahito, de que aquela pessoa que tinha plantado toda aquela situação para sua mãe ter morrido. Então o Yoshino acaba quase matando aquele personagem até a chegada do Yuji. Voltamos então alguns minutos no tempo, Yuji avisando Kento de que está indo em direção à escola de Yoshino. Kento fala para o personagem não ir, mas ele bate o pé e diz que vai do mesmo jeito. Kento acaba deixando a batalha dele, onde ele estava lutando contra a maldição, nas mãos de Takuma e vai em direção ao Yuji. A batalha então de Yuji e Yoshino fica frenética. O personagem ali, ele acaba tendo um poder relacionado a maldições. E nessa perspectiva, nós entendemos que o Yuji acabou conseguindo entender que todo usuário de Shikigami é como se fosse algo ou uma ilusão, como se fosse algo ilusório. E ele acaba lembrando em seus treinamentos com Gojo que o mais importante quando alguém utiliza Shikigami é o fato de conseguir derrotar o usuário e não lutar contra essas ilusões ou assombrações que o personagem acaba fazendo, que o usuário acaba criando. Então ele derruba o Yoshino e acaba fazendo a cabeça dele, dizendo que ele pode ir junto com ele para a escola de Tóquio. E é nesse exato momento que a desgraça começa, com o Mahito chegando no campo de batalha. Mahito acaba tentando ali lidar com toda aquela situação com o Yuji, mas o prota é lento demais, ele não consegue entender quem é aquela pessoa e ele acaba sendo pego em cheio pelo golpe ali do vilão. Nessa perspectiva que começa todo o esmagalhamento dos nossos corações, porque o Mahito vai em direção ao Yoshino, pega o personagem pelo pescoço e o transforma em um monstro. Cara, que coisa... Nossa, o autor realmente ele quis esmigalhar os nossos corações e acaba transformando o Yoshino ali em uma maldição. Ele acaba transformando o Yoshino em uma maldição ou um monstro ou algo desse tipo e faz com que ele comece a lutar contra a sua vontade contra o Yuji. E nessa perspectiva a gente só escuta o Yoshino falar para o Yuji por quê? Por que tudo isso aconteceu com ele? E o Yuji fica com o coração totalmente cortado e o autor conseguiu fazer na gente, nós leitores, entender exatamente o que o Yuji estava sentindo naquele exato momento. Yuji então pede ajuda para o Sakuna, mas a maldição acaba recusando. Enquanto Mahito ri de um lado, Sakuna acaba rindo do personagem do outro e o Yoshino morre aos seus pés. Ele acaba morrendo aos seus pés. Mahito meio que dá tipo assim de indiferença, né? Fala assim, eu acho que acabei exagerando, por isso que ele acabou morrendo muito rápido. E o personagem acaba entendendo, não, eu não posso depender do poder ali do Sakuna, porque os dois são a mesma espécie, os dois são maldições, eu não posso confiar nessas maldições. E nesse exato momento o Yuji vai pra cima ali do Mahito, cara, e acerta uma martelada na cara do personagem e ele entende que ele é o oponente perfeito para combater o Mahito. Mahito então revela que seu plano na verdade é fazer com que o Sakuna venha para o lado ali das maldições que estão se aliando. Durante todo esse aspecto da batalha ele acaba revelando tudo isso. A porradaria entre Yuji e Mahito é algo totalmente insano. Enquanto eles estão lutando, combatendo ali, o Mahito acaba perfurando o Yuji, mas ele tem contato com a alma do personagem. E quem está na alma ali do Yuji é o Sakuna. E ali o personagem acaba expulsando o Mahito daquele lugar, dizendo que a próxima vez que ele encostar na alma do Yuji, cara, o negócio vai ferver para o personagem. Então ele meio que se afasta, e quando ele se afasta, como um bom protagonista, o Yuji dá uma
cabeçada no personagem. Yuji arrebenta o Mahito na pancadaria a partir dessa cabeçada, porque os golpes ali que o personagem vai dando, socos atrás de soco que ele vai dando, acertam a alma do Mahito e acaba fazendo com que o personagem seja acertado em cheio. Mas o Mahito é ainda um pouquinho superior ao Yuji, então ele consegue contra-atacar e quando ele vai finalizar o Yuji, eis que surge Kento no campo de batalha. Kento então chega no campo de batalha tentando entender o que estava acontecendo. E ali ele percebe que Mahito estava lutando contra Yuji e que o Yoshino já havia morrido. Nessa perspectiva os três começam a lutar, mas o Mahito finalmente coloca o seu plano em prática, porque ele coloca ali seres humanos transformados para lutar contra o Yuji. Ele sabe que o prota não consegue matar seres humanos, mesmo que eles sejam transformados em monstrinhos. Mahito então acaba lutando ali contra o Kento, enquanto o Yuji está fugindo das maldições pequenininhas ou monstruosas, e a maldição acaba dizendo que o Yuji não vai conseguir derrotar aqueles monstros, aqueles seres humanos transformados, e o Kento acaba discordando, dizendo que o Yuji vai sim conseguir matar aqueles monstrinhos, e ele estava certo. O Yuji acaba aparecendo novamente na batalha contra o Mahito, mas nessa perspectiva a gente percebe que o personagem ativa a sua expansão territorial. Kento acaba ficando preso ali na expansão territorial de Mahito sozinho, e ali a gente percebe um pouco sobre o passado do personagem, que acabou trocando xamãs para trabalhar de uma forma convencional. Nessa perspectiva ele acaba dizendo, ele vai para o mercado financeiro, né, trabalhar no mercado financeiro, e ele fica indignado porque ele acaba vendo as comparações de que ele ganha muito dinheiro e faz muitas pessoas ganharem dinheiro, e aquilo não faz muita diferença para a sociedade. Mas se existe uma padaria e as pessoas acabam lidando com toda aquela situação da padaria, ele acaba realmente observando, até mesmo se questionando sobre o que aconteceria se essa padaria saísse daquele lugar. Isso afetaria várias pessoas. Então ele percebe que seu trabalho como xamã iria ajudar mais a sociedade do que o seu trabalho como investidor ou cuidando de investimentos de outras pessoas. E é então que ele percebe tudo isso e volta a ser um xamã. Kento então acaba quase desistindo, mas o Yuji acaba nos trazendo uma informação bem interessante que foi ensinada para ele pelo Gojo, porque quanto mais forte é uma expansão territorial pelo lado de dentro, mais fraca ela é pelo lado de fora. Então ele precisava fazer de alguma forma com que ele conseguisse entrar na expansão territorial, mas quando ele entra, cara, ele dá de cara, ele faz o Sukuna dar de cara com o Mahito, e o personagem que tinha avisado que não haveria uma segunda vez acaba dando de frente com o Mahito, dando um golpe extremamente fatal no personagem. Yuji então tenta aproveitar esse momento, mas Mahito acaba expandindo o seu corpo para conseguir explodir toda aquela região e levar também Yuji e Kento. Só que nessa questão o prota acaba usando seu punho divergente, conseguindo impedir a explosão, mas não impedindo a fuga do vilão, que acaba fugindo pelos esgotos da escola. O Mahito acaba se arrependendo de ainda não conseguir convencer ali o Sukuna a se aliar a eles, mas o personagem não desiste. Yuji revela a Kento que ele é um fracassado, de que ele não conseguiu proteger o seu amigo e que ele matou os seres humanos. E ali o Kento acaba dizendo: que bom que você pensa assim, Yuji, porque isso faz de você um adulto. O personagem acaba reconhecendo que o Yuji era um adulto, e a gente percebe já algumas mudanças nas perspectivas do protagonista. Enquanto isso, na escola de Yoshino, a gente percebe que os diretores e os professores começam a mudar em relação ao bullying, que todos os professores começam a entender que a morte de Yoshino foi praticamente levada por ações
do bullying e toda essa perspectiva muito bem trabalhada em Jujutsu Kaisen. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, que vídeo gigante! Teve muitos pontos pra gente comentar, muitos pontos pra gente falar. Basicamente foram cerca de quase 13, 14 capítulos aqui, então não tinha muito que... 14 não, né? 12 capítulos, mas tinha muitos pontos importantes pra falar, pra analisar e conversar. E, cara, a história só melhora. Eu já tô na parte em que eles estão lutando contra a escola de Kyoto. Já passei, acho que já acabei essa saga, pra falar a verdade, né? E, basicamente, temos muita coisa pra conversar de Jujutsu. Vocês pediram pra eu trazer vídeos de Jujutsu, novos vídeos de Jujutsu, e está aqui. Quase meia hora, eu acho que vai ficar mais ou menos meia hora de análise, de review, e eu acho que é o maior vídeo até então. E pra mim, por enquanto, é a saga que mais mexeu comigo. E isso é tudo, pessoal! Valeu!